E aí, gente, bem-vindos ao Debaterror, o podcast que some por alguns meses, sem dizer nada, após dizer que vai se esforçar pra manter uma relação saudável com vocês, e aí volta do nada, sem anúncio algum, e ainda pergunta se você tem um isqueiro pra acender o cigarrinho. Porque isso é vida, tá? E queremos que nossos ouvintes estejam sempre preparados pro que vem pela frente. E como um bom abandonador de lares, também estou reaparecendo aqui, Bruno Santana, o apresentador de vocês, com uma pessoa nova do meu lado. Hoje temos um convidado especial, o Nathan Novelli, Tu, que não esqueceremos o Tu. E aí, tudo bem? Tudo certo, é. Importante não esquecer o tu aí, essa mistura de Brasil com Egito é importante. Prazer estar aqui. Enfim, muito cinema pra falar hoje aí. Uma honra. Claro. E deixa eu rever aqui contigo. Jornalista, assessor de imprensa, youtuber. Tem alguma coisa a mais pra acrescentar no currículo aí? Ah, é isso. Na verdade, assim, um pouco meia boca de cada uma delas, mas a gente vai tentando aí na medida do possível. Não, não, gente, só quem pode ter baixa autoestima aqui sou eu, o apresentador. Não, convidado especial tem que ser ovacionado aqui. Então, meia boca nada. Então tá certo. E onde é que a gente pode também te achar, o teu canal no YouTube, as tuas redes sociais, já pra fazer a divulgação aqui pra ti? Fechado. O jabá sempre é bom, né? Bom, a minha rede social pessoal é Natu, Natu Novelli, meu sobrenome, Novelli. Eu tenho um canal no YouTube com um colega meu, o Éder Xavier, chama 20 Quadro, tudo por extenso, 20 e Quadro. Tem tanto no YouTube quanto no Instagram. E, enfim, eu também dou uns pitacos eventuais lá no Letterboxd, que o perfil também é o mesmo do Instagram. Então, são algumas das redes aí que você pode encontrar a gente. Eu e o Éder, né, no caso, que a gente acaba já quase sendo um casamento aí, que a gente já tá há 5 anos na estrada, brincando aí de falar de cinema, né, então já somos quase uma entidade única aí. Qual é as bodas de 5 anos? A gente já completou, na verdade a gente tá completando o 6º ano, a gente começou em 2017, então já tem um chãozinho aí de estrada que a gente tá aí. Coisa boa. Eu acho que também a. Bom, relação obviamente fica muito melhor com o tempo, né? Como é que tá. Como é que foi esse desenvolvimento? Vocês melhoraram muita coisa conforme vocês iam fazendo mais programas juntos? Não, certamente. Eu acho que assim, é que nem eu brinquei aqui agora, né? Um canal é um casamento, porque a gente tinha que encontrar agenda pra gravar, tem que gravar em momentos que às vezes a gente tá um pouco mais ali pegado de coisas de trabalho, de coisas da vida. Enfim, hoje em dia a gente tem uma relação muito mais leve do que a gente tinha no começo, né? Era uma coisa que a gente queria fazer vídeo toda semana. Enfim, a gente foi meio que encontrando nossa voz, nosso jeito de gravar com o tempo e hoje em dia acaba sendo meio que um hobby. A gente não tem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso, a gente só usa o espaço para destilar, né, os nossos pensamentos que a gente naturalmente faria num bar, só que gravados para tela. É. A mesma coisa aqui no Debaterror, porque antes eu apresentava com a. Eu apresento ainda com a Daniela Tavra, mas eu acho que como eu tô num continente diferente dela, e ela tá tendo os rolês dela também de arte e tudo, a... é difícil a gente acertar as agendas. Mas, talvez eu já vou tentar garantir aqui que o Debaterror vai voltar. Ele não vai morrer também. E é isso. Então também eu estou tentando buscar também pessoas, colaboradores legais. Porque eu acho que pra tentar renovar esse projeto legal que eu e a Dani criamos. E eu acho que eu te conheci. Eu vi, pelo menos tu pela primeira vez, foi no Letterboxd, de um comentário do Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. Legal, então foi bem recente, olha só. E não foi nem de terror também, então é isso, né? Eu acho que eu vi, eu gostei muito da tua opinião, eu adoro gente que também gosta de cinema brasileiro, porque tem que Somos ser brasileiros afinal, né? exato. E aí eu comecei a conversar contigo, e aí eu pensei, ai, massa, é uma pessoa que pelo jeito tem os mesmos gostos que eu, vou tentar fazer algum projeto com ele, pelo menos algum programa também com ele aqui no Debate Terror. E aí eu escolhi algum filme pra gente também, pra ter alguma coisa pra debater.
E aí, pelo jeito, a gente não tem os mesmos gostos, né? Pois é, né? A gente não tinha assistido nenhum filme do Brandon Cronenberg, do pai eu já tinha visto algum já, né? Enfim, já ouvi muita gente falar dele assim, né? Muita gente, inclusive, criticando, né? Dele tentar eventualmente simular, né, a fórmula que o pai consagrou. Enfim, ele tá na mesma vertente de body horror, então as comparações são naturais, acho que já seriam naturais pelo simples fato de ser pai e filho, ainda mais quando ele tá ali fazendo um filme no mesmo universo. Mas é isso, o filme de hoje não fui muito fã, mas quem sabe se eu me enveredar pelos outros, quem sabe a coisa seja um pouco diferente aí. Vamos ver. Eu gostei muito desse filme. O filme em questão que eu e Nathan vamos comentar hoje é o Infinity Pool, do Brandon Cronenberg. Foi lançado no final do ano passado, 2022. Mas agora tá começando a ir pros festivais até não muito grandes, porque foi exibido agora no Motel X, fora da seleção oficial pra competição. Ele tava também, e eu cobri esse festival, conheci o Brandon. E eu já tinha visto. Aí, só que eu tinha uma perspectiva do filme quando eu vi ele sozinho. Aí eu vi de novo, dentro de uma sala de cinema, cheia de pessoas. Eu não tinha percebido como esse filme é engraçado. Meio sádico até dizer isso, mas assim, acho que faz sentido até, né? Acho que eles tentam brincar um pouco com o nosso desejo ali, né? Da situação toda. Acho que existe ali um fetiche, um tesão que acaba transparecendo um pouco também desses prumos diferentes da coisa, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um asco, a gente deseja todos esses personagens, são todos personagens bonitos e tal. Enfim, acho que você ter conversado com o Brandon também deve ter te ajudado um pouco mais aí. Ele é gente É, fina? Simpático, homem? ele é muito querido. Só que assim, ele tem postura de gente não muito sociável. No sentido, acho que ele é muito tímido, sabe? Me disseram que ele tava mais solto do que nos outros festivais, em outras entrevistas, porque eu acho que a pessoa com quem ele foi fazer a entrevista e a conversa era alguém que ele já conhecia, então fazia perguntas mais específicas, de histórias que ele já podia contar e tinha mais desenvoltura. Então ele pareceu um bichinho de tão queridinho, sabe? Ele fazia piada. Ele contou, inclusive, que a pessoa responsável pelos efeitos especiais desse filme, do Infinity Pool e do Possessor, que é o filme anterior dele, é viciado em criar caralhos pro. Inclusive todos os protagonistas dos filmes, todos os atores que participam dos filmes do Brandon Cronenberg, as pessoas da produção falam assim, ó, olá, tudo bem? Esse aqui é o nosso produtor de efeitos especiais. Ele vai querer tirar as tuas medidas do teu caralho pra gente usar em algum momento aqui. E que ele tem um guarda-roupa inteiro de caralhos postiços. E que ele queria fazer até um Infinity caralho. Meu Que ele ficava Deus. que ele ficava nas reuniões com o Brandon e com os produtores dizendo, a gente podia fazer, né, um Infinity Dick, que é como ele dizia. E aí todo mundo ficava, mas o que seria isso? É só um pau grande? E ele, exato, um pau de mais de 1 metro de altura. Gente do céu. Muito querido ele. Mas sim, estamos falando de Infinity Pool, terceiro filme da carreira de Brandon Cronenberg, filho do saudoso David Cronenberg. E sobre esse Saudoso ainda filme. não, né? O homem ainda tá vivo. Eu digo saudoso, tipo, que eu. Mas é saudoso pra se a pessoa morreu? Eu normalmente uso nesse contexto, assim, se a pessoa deixa saudade, assim, a não ser que ele já não esteja fazendo mais filme relevante, né? Mas ele lançou Crimes do Futuro recentemente, que teve um burburinho aí. Mas Tá, não, que gente. Deus não tem ainda. Não matei ele. Não matei o David Cronenberg ainda. Não, o querido David Cronenberg. E o filme específico do Infinity Pool, ele fala sobre um casal, que pelo jeito é um casal privilegiado, que tá num resort de luxo, num país ficcional chamado Litouka, que pelo jeito é pobre, tá passando por um governo ditatorial. E aí tem toda essa dicotomia que dentro do resort é uma coisa rica,
moderna, luxo e fora a pobreza, a violência, tem essa disparidade entre essas duas realidades. O marido, nesse casal aí, é vivido pelo Alexander Skarsgård. Ele é um escritor que tá enfrentando um bloqueio criativo e ele tá no processo para escrever o próximo livro dele, que o outro ele escreveu há mais de 10 anos atrás. E a mulher dele, que é vivida pela Cleopatra Colman, é filha do chefe da editora do marido. Então ela é rica e meio que é a sugar wife dele. E aí, nesse contexto das férias, eles encontram um casal, que é os Bowers, que é vivido pela Mia Goth, a grande Mia Goth, que é destaque agora, a brasileira, a neta da atriz Mia Gladys, que virou meme, isso. E o Jalil Lesper, que é o marido dela. E esse casal meio que vai transformar a vida deles ali naquele resort em uma vida de crimes, ao mesmo tempo que vai revelar segredos obscuros do local e deles próprios, específico do personagem do Alexander Skarsgård. E eu queria, qual é a tua opinião sobre, pelo menos, a premissa e o que tu achou do filme? Legal. Enfim, tem algumas coisinhas acho que dá pra falar sobre o filme. A impressão geral que eu tenho assim é que, enfim, falando aí de body horror, né, que é o tipo de cinema de terror pelo qual o David Cronenberg ficou consagrado, acho que, enfim, eu sou muito fã desse tipo de cinema, eu acho que, inclusive, isso joga a favor e contra, né, o Brandon, porque, enfim, você já naturalmente tem todas as referências dentro de casa pra produzir a melhor coisa possível, e ao mesmo tempo você tem a pior referência pela qual você vai ser comparado o resto da sua vida, né? Então, assim, é um desafio. Eu acho que toda discussão ali que ele traz no começo, né, dessa sociedade meio estranha, que a gente também não tá entendendo muito bem, que depois tem um plot, a gente pode falar com spoilers sem problema nenhum aqui, né? Ai, pode. Não, ninguém liga aqui. Então, ó, já fica o aviso de spoiler aqui, qualquer coisa, vocês já estão sabidos. Assistam enfim. primeiro e aí pra entender todos os comentários e venham aqui de novo. Pois é, acho que aquela história, né, do plot twist que a gente tem do personagem ver a própria morte, né, acho que tem aqui uns debates morais interessantes que a gente pode se perguntar, será que a pena de morte é tão ruim assim, ou assistir a própria morte, ficar com trauma desse momento é muito pior? Enfim, então acho que você tem ali alguns debates eventuais que você pode trazer nesse sentido. Mas assim, pra começar, de modo geral, a minha grande crítica que eu tenho em relação ao filme é que eu acho que ele levanta muitas bolas, eu acho que ele levanta muitos símbolos, eu acho que ele tá muito ali puxando toda essa herança que ele tem do body horror, mas contextualizando agora nesse cinema contemporâneo de terror, que tem simbologias mil, que tem ali sempre um ar de importância pra tudo que acontece, e que eu acho que dá muito mais pretensão do que de fato o que ele entrega. Enfim, a gente pode esmiuçar cada um desses pontos, mas essa é a impressão geral que eu tenho, por exemplo, para filmes como Midsommar, que eu tenho pro Bo Tem Medo, que são os dois filmes ali do Ari Aster. Enfim, acho que vários filmes, sei lá, outro dia eu tava assistindo um filme super pequeno também com alguns atores famosos, Marrowbone, não sei se você já chegou a assistir esse filme, com aquele diretor do Orfanato. Também. Tem a Mia Goth, se não me engano, né? Tem a Anya Taylor-Joy. Exatamente, esse filme também. Então assim, eu acho que tem essa tendência muito forte desse cinema de terror contemporâneo, que muita gente ali cunhou no passado com aquele termo, enfim, super questionável do pós-terror, enfim, que ficou cada vez mais forte aí com o selo da A24, com o selo da Neon, até um pouco da Annapurna, né, de todos esses estúdios aí que começaram a investir nessa coisa mais psicológica, enfim, e que se consolidou como um terror de bom gosto, né, entre aspas, né, porque se o terror ali escatológico, o terror que o próprio Cronenberg fazia em certo momento, né, aquela coisa mais visceral, era muito nojenta, não era ali de primeira linha, a gente tem agora nesse cinema mais contemporâneo essa obsessão em sempre buscar alguma coisa mais classuda, mais cool, com significados por trás, com simbologias por trás. E eu acho que o filme aqui que a gente está discutindo hoje, Infinity Pool, acaba caindo em várias dessas caixinhas. Enfim, mas quero saber de vocês. Não sei se você concorda com isso também já, mas essa é a minha opinião geral assim, do filme.
Eu acho que a gente já. Eu e a Dani, a gente já entrou nessas discussões também do termo pós-horror. Porque é como se colocasse os filmes de horror agora, porque a gente tá meio que vivendo uma outra era de ouro dos filmes de horror. E até o Brandon Cronenberg, na entrevista dele, ele disse que tá tendo muito mais produtores investidos em cinema de gênero hoje em dia do que dramas indies, sabe? As pessoas estão vendo que o público tá mais investido em tramas mais obscuras, com gore até, vimos com Hereditário e tal, só que esse eu acho que esse termo pós-horror e o que tá fazendo é como se os outros eram terror superficiais, sendo que Menos eu horror, acho que né? eu acho que o terror nunca foi algo só superficial. E acho que mesmo quando era, por exemplo, na Hammer, que tinha os filmes de monstro tradicionais, sempre tinha um pouco de pegar a sociedade e torcer ela de alguma forma e mostrar alguma crítica, É, alguma. Até os filmes de zumbi antigamente sim. era sempre pra mostrar como a sociedade possui algumas coisas decadentes dela, sabe? E E assim, aí. é um espelho da sociedade, de alguma forma ou de outra. Você tá trazendo algumas das angústias que as pessoas daquela época estão vivendo e transformam isso no monstro, transformam isso, enfim, em algum medo, sei lá, de abdução, que é um, sei lá, um medo de um outro estranho ocupar o seu espaço, que a gente pode ler, enfim, sei lá, de xenofobia, a esse medo de, enfim, de novidade. Acho que todas as coisas a gente consegue de fato criar uma metáfora, e é isso que você tá falando, assim. Se a gente vai chamar o quê? O pós-horror de algum tipo de filme mais psicológico, que tem essas simbologias por trás, será que se a gente não olhar para trás na história do cinema, a gente não encontra isso de forma nem tão implícita assim como você citou nos filmes da Hammer, enfim, filmes do Roger Corman, qualquer outros assim? Será que a gente não encontra, sei lá, isso por exemplo, num Bebê de Rosemary, será que a gente não encontra isso no Iluminado, sabe? Esses filmes classicões, assim, que as pessoas consideram bons filmes, será que a gente não poderia ler sobre essa ótica do pós-horror também, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que pra mim, eu leio esse pós-horror muito mais como uma campanha de marketing, assim, sabe? Uma estrutura de marketing, assim, É. sabe? Bom, a gente sempre precisa de novos termos, a gente sempre precisa achar o novo, o pós para se contradizer ao anterior, para que a gente continue vendendo isso, enfim, coisas que eventualmente são muito parecidas com o que a gente tinha antes, só que sobre uma nova, sei lá, um novo label, e aí a gente tem ali uma coisa que parece nova e que atrai muita gente, e que, enfim, a gente tem alguns hits aí, sei lá, o Hereditário você citou, A Bruxa, e aí a gente vai ter vários outros genéricos, como, enfim, não é particular do cinema de horror, não é particular do cinema de pós-horror, né, que a gente tá falando aqui, de replicar esse mesmo sucesso e que, obviamente, vai gerar várias aberrações ali que são esquecíveis, né? Sim. Eu acho que até aquelas que são mais de tirar sarro, meio que. Como a gente diria aqui no Brasil, da boca do lixo, sabe? Por exemplo, A Troma. São filmes de terror, bobajada, só que tem um zoado do que é o arquétipo de normal da sociedade. E aí, mas uma coisa que eu gosto, por exemplo, nessa nova leva de filmes, como tu citou, da A24, da Neon, que pegam um filme de terror e dão uma nova repaginada, se é que, mas é mais para pro contexto agora de que não cabia antes, mas o que a gente vive agora. O Infinity Pool eu gostei porque eu acho que o que tu encontrou em pretensão eu vejo um pouco. Acho que o filme pode abordar, iniciar algumas discussões e não precisa terminar elas, Sem sabe? dúvida. E eu acho que, bom, durante o filme eles cometem um crime e aí o que o governo ditatorial faz, eu gosto desse, eu achei muito criativo isso, o que o governo ditatorial faz pra a pessoa ser responsabilizada pelo crime, mas ainda manter uma boa relação de turismo ali com os as pessoas dos Estados Unidos e de outros países a gente cria um duplo teu, a pessoa quem tu matou, o filho da família dela te mata, mas tu fica ali vendo, não tem problema. Só que
no filme mesmo deixa bem verbalizado que e se eles pegaram tu normal e só deixaram teu clone e te mataram? Porque eles disseram que tanto teu clone quanto tu vão continuar com as memórias. Ou seja, vai ser realmente uma cópia perfeita tua com tuas memórias, tuas sensações e tal. E aí, acho que isso levantou uma questão muito boa em mim, que é: se tu não sabe mais quem tu é, e ao mesmo tempo tu acha que o mundo ao redor é privilegiado, porque é só quem paga que consegue essas coisas, não tem consequências, o que é de ti? E o que tu te torna, sabe? E aí eu acho que até o final do filme, pelo menos, o que tu te torna é uma coisa que tu tá suscetível a ser subjugado até por quem tá no topo da cadeia, sabe? E quem conhece isso há mais tempo que tu e que te apresentou, porque no final do filme tudo volta ao normal para as pessoas que apresentaram essa opção pro Alexander, pro personagem do Alexander Skarsgård, mas pra ele tá destruído por dentro, completamente destruído. Aí eu não sei se tu acha dessa questão da identidade, da destruição do próprio ser e como isso tá na sociedade. O que tu achou sobre isso? Então, eu acho que assim, conceitualmente falando, eu acho tudo muito legal isso que você está dizendo. Eu acho que essas leituras, inclusive algumas delas são verbalizadas nos diálogos dos personagens, né? Eles falam assim, putz, a gente está estudando aqui, a gente está vivendo esse nosso clãzinho aqui de pessoas, mas quem disse que a gente não é simplesmente todo mundo aqui clone disso aqui? Acho que tem um pouco desse debate de fato que é verbalizado em tela. Mas a sensação que eu tenho é que, bom, se é pra gente discutir todos esses pontos, a gente muitas vezes acaba vendo várias cenas que a gente tem ali uma situação de violência, uma outra situação de sexo, uma outra... Tipo, acho que são momentos que pontualmente eles são até interessantes entre si, sabe? Eles são visualmente bonitos, mas acho que eles não conversam com esses debates que estavam acontecendo ali. Eu acho que a própria trajetória do protagonista, né? De repente ele tá ali super traumatizado, mas existe ali um certo sadismo no que ele tá vendo, ele se transforma nessa pessoa super sádica e de repente ele volta a ser uma pessoa super traumatizada porque ele se confronta com o próprio duplo com o qual ele eventualmente estava ali bulinando. Enfim, eu acho que essas ondas, assim, se é um filme que lida com essa coisa do duplo, que é sempre tão ali subliminar, eu acho que como eu posso dizer, o comportamento, a personalidade deles é tão assim absoluta, tanto do protagonista quanto mesmo da Mia Goth e de outros personagens, que me tira um pouco dessa química, me tira um pouco da credibilidade de que eu tô vendo de fato um personagem ali que tá fluido, que tá incerto do que ele tá pensando, porque no final das contas a gente tem aquela cena que tem a violência, a gente tem aquela cena que tem o sexo, e todas aquelas cenas são muito bonitas pontualmente, mas elas pra mim não parecem conversar muito. E por isso que eu disse que assim, você tava falando, né, dessa construção super perfeita que a gente tem de uma sociedade que consegue punir, consegue ser restritiva ao mesmo tempo, tem ali a sua fonte de dinheiro com os turistas, enfim, e ele tá nessa pousada super bonita, pra mim não foge muito do que a gente tem, por exemplo, de um White Lotus. A gente tava falando ali de Cronenberg com duplos, pô, isso me lembra automaticamente Gêmeos, Mórbida Semelhança. Exatamente. Tem, enfim, umas cenas de orgia ali meio loucas com máscara, pô, de olhos bem fechados. Tem aquela cena que eu tava falando da violência ali, que acaba que os caras descartam tudo de uma forma super, enfim, sem pudor nenhum, Uma Noite de um Crime. Enfim, então pra mim foram vindo vários filmes assim, momentos pontuais, e que, como eu disse, né, eu acho que tudo bem, a gente não precisa ter ali um estranhamento, tipo, o estranhamento pela dissonância não é em si um problema, acho que isso é super interessante, ter cenas ali que são como se fosse uma grande montanha-russa de sentimentos, mas pra mim o problema é quando o filme de alguma forma tenta dar sentido a toda essa confusão, e aí pra mim como é que ele faz isso? Tentando investir e reiterar em vários desses símbolos, que foi o que eu tava falando ali atrás, então tipo uma temporada que é chuvosa, as máscaras que a gente tem ali, as marcas tribais no rosto, a seita. Então, não sei, eu acho que são várias coisas que vão aparecendo ao longo do filme, que o filme faz questão de filmar, sei lá, num close, a marquinha sendo feita, faz questão de incluir a máscara em várias situações, que faz parecer o espectador de que existe um significado por trás disso tudo que está acontecendo. Essa é a linha motora que une todas essas cenas ali muito díspares.
E aí, pra mim, é isso que eu tava falando da cartilha do cinema contemporâneo de terror, assim. Acho que nada é à toa, tudo ganha um ar de importância. E aí, voltando pro ponto inicial que eu falei, isso acaba comprometendo um pouco a personalidade, as relações pessoais dos personagens, que acabam me soando um pouco artificiais para esses debates morais que estão ali por trás. Então, enfim, dei uma volta aqui, mas é mais ou menos um pouco do que eu sinto quando eu assisto o filme aqui. O que eu acho é que as relações dos personagens parecem meio superficiais. Até porque. Eu não sei se tu sentiu a mesma coisa, mas. A relação dele com a esposa, pelo jeito já tava por um fio faz tempo, sabe? Sim. E aí. E a gente gosta de desconhecido, né? Eu acho que mesmo ele vendo aquela relação também estranha, mas pelo jeito tava boa com a Mia Goth e com o marido dela na trama. Eu não sei, é que eu vejo a superficialidade dentro da trama entre as relações deles, mas parece que faz sentido. Porque é realmente isso que o filme quer tratar, a superficialidade. Como tu disse no White Lotus, esses tipos de retratações do privilégio, sabe? Mas você acha que no White Lotus, por exemplo, é uma coisa superficial a personalidade deles? Enfim, eu entendo que o Infinity Pool aqui a gente tá lidando com um universo muito mais de fantasia, que tem tudo uma liberdade muito maior para ser, enfim, superficial nesse termo que a gente tá usando, ou incompleto de alguma forma. Mas, enfim, eu acho que o The White Lotus tem um pouco, por pisar um pouco mais no drama, tem, eu acho que até um pouco mais de verossimilhança com o que tá acontecendo ali. Ai, sério? Eu acho tão caricato. É? Mas ao mesmo tempo é bom, porque eu gosto de coisas caricatas, mas porque faz sentido, porque no White Lotus acontece coisas tão estapafúrdias que faz sentido os personagens serem coisas muito caricatas, sabe? Por exemplo, a personagem da Sydney Sweeney, as coisas que ela fala, tipo, o pai descobriu que é gay e ela, ai, não tem problema, pode ser que ele gostasse de ser um passivão, sabe? Tipo, muito bom. Então, eu gosto um pouco de usar até a linguagem cinematográfica, que é uma coisa fantasiosa, a ficção, onde até documentários, onde a gente tenta retratar a realidade, acaba sendo ficção, e Sim. usar isso pro exagero, sabe? Até porque, eu não sei, mas às vezes quando uma obra me pega por algumas coisas, eu meio que deixo outras de lado, sabe? Dá uma suspensão da realidade, sabe? Total. E aí, nesses tipos de obra onde é muito adoidado, eu vejo também que tem umas coisas muito criativas no sentido dos aspectos visuais, plásticos, sabe? Por exemplo, quando ele tá delirando com aquela droga, sabe? E tem aquela orgia. Eu achei tão bom aquele conceito, porque às vezes a gente vê cenas de nudez e sexo tão sexualizadas, e eu gosto quando a gente retrata elas como alguém que tá no ápice da vulnerabilidade e no meio de uma loucura, sabe? Ele tá completamente desarmado ali e as pessoas estão realmente tirando proveito dele, sabe? Então, E eu acho. não, total. Pode. Uhum. Eu acho que assim, pra mim, na verdade, só deixando uma coisa bem clara, assim, eu não de forma nenhuma tô cobrando realidade ou verossimilhança nesse filme, ainda mais sendo um filme de terror que claramente se pretende a ser fantasioso. Eu acho que o que pra mim pega um pouco, acho que você citando até essa cena da orgia que me vem assim, é um lance de que, bom, a forma como esses personagens interagem um com o outro, acho que assim, pontualmente eu tava falando, né, que as cenas de sexo funcionam muito bem, as cenas de sei lá o que funcionam muito bem, mas a coesão entre todas elas, pra um filme que tá tentando achar coesão, muitas vezes por esses símbolos, muitas vezes por esse debate moral que tem ali por trás, talvez esses personagens, eles acabam também, a forma como eles se interagem ali um com os outros, acaba enfraquecendo também a relação que a gente teria, enfim, o engajamento que a gente teria com eles. E acho que essa cena do sexo é muito própria pra mim disso, assim. Acho que quando eu falo que a relação acaba um pouco artificial, eu acho que o tesão acaba, por exemplo, um pouco comprometido em cenas como essa que você citou, em outras, assim, porque eu acho que até existe ali uma tensão no começo entre o Skarsgård e a Goff,
Mas eu acho que quando efetivamente eles transam, o que impera ali é de fato a desconfiança dos dois. E aí a montagem acelera, a gente tem, enfim, entre cenas de penetração uma ali e aqui que a gente nunca vê direito, como se disse, não é nada explícito, tem ali lapsos de memória, tem traumas do passado. E aí, enfim, no meio dessa cena que seria o prazer, no meio da cena que seria, por exemplo, nas cenas de violência, que também seria um prazer puramente estético, puramente de horror, puramente de body horror, né, que eu tô comentando, que eu tava falando atrás, né, que são coisas muito próprias do subgênero, né, sexo, violência é muito presente nisso tudo. Sempre são entrecruzadas por essas cenas que a gente tem um flashback com algum trauma do passado. Ou enfim, tem alguma coisa na câmera que começa a girar e aí depois tem um filtro de cor e sei lá o que. Então eu não sei, pra mim é isso que eu tô dizendo, tipo, pra mim nunca é só sexo, pra mim nunca é só violência, sempre tem alguma coisa no meio que cruza isso tudo e que tá revestida de alguma simbologia, sabe? E aí eu acho que o que o Brandon Cronenberg acaba fazendo é desperdiçando um pouco o potencial do body horror, assim. Que acho que são tantas camadas no meio disso tudo que acho que o que é mais essencial pro filme funcionar, que é o horror, acaba sendo um pouco sabotado por essa artificialidade de camadas plásticas que você comentou, ou eventualmente até narrativas que estão ali no meio. Então, e eu acho que isso é muito presente em vários desses filmes, essa tendência, que nem eu comentei, o Midsommar, enfim, o Marrowbone. São coisas que, antes de eu, de fato, me assustar com o que está acontecendo, ou de, enfim, me engajar com aquele terror dos personagens, parece que o filme o tempo inteiro tá chamando a sua atenção para esses símbolos que estão acontecendo ali, ou para essas viradas que estão acontecendo acolá. Enfim, não sei se tá muito claro o que eu tô tentando dizer, mas assim, esse incômodo... Agora eu entendi. Uhum. Saca? Tá. Tá. Boto fé. Agora eu entendi. É mais ou menos... Às vezes eles caem nessa caixa do gênero horror e terror, mas tem tanta coisa ali que fala mais sobre a existência humana, que às vezes realmente falta o que é o horror mesmo. O terror. Exatamente, Porque é isso, essas cenas de sexo são bonitas, são plásticas, que nem você comentou, mas pra mim elas não são nem sensuais, sexuais, porque a gente não vê quase nada ali de interação dos dois, como você disse, é tudo muito rebuscado, refinado, e também elas não são totalmente ali desconfortáveis, porque tem um monte de filtro acontecendo no meio, aí tem uns traumas que vêm, cortam e voltam. Enfim, pra mim elas acabam mais inflando tudo isso do que de fato servindo como uma cena sensual, uma cena de medo, enfim, são nesse sentido. E pra mim a violência tá nesse mesmo registro, assim. Enfim, você me convidou pra falar desse filme aqui, eu só tô estraçalhando com ele, espero que pelo menos de forma educada aqui as pessoas não me odeiem, mas é isso. Pelo amor de Deus. Não, tu tem argumentos, eu gosto disso. Tu pode... Amigo, eu tenho opiniões muito poderosas por uns filmes que as pessoas amam. Eu gosto disso. Importante é ter argumento. Até no coletivo que eu participo... gente, eu sou quase... Como é que é? Exilado, hater. Porque eu não gosto de La La Land. Pô, eu adoro La La Land. Eu boto fé. Eu não desgosto de La La Land. Mas eu não gosto... É porque eu não sou particularmente... fã de romance, sabe? Uhum. Pra um romance acontecer, eu tenho que estar tipo, uau, esses dois fazem muito sentido juntos, sabe? E eu fico, no La La Land. E é difícil acontecer. Um filme de modo geral pra você. Por exemplo, romance, pra mim, Wong Kar-wai in the Mood for Love, sabe? Entendi. Eu fico ali, não tem como essas pessoas não se apaixonarem, sabe? Tipo, realmente acontece, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a La La Land é muito bom em questões de técnica, sabe? É lindo o filme, sabe? Isso, e aí eu gosto disso, sabe? Tu pode não ter uma afinidade pra um quesito do filme, ver o que te resta de bom e o que é, sabe? E saber debater também, que é o debate terror. Não, eu tô brincando aqui, mas assim, eu acho que... tem opiniões fortes sempre, assim, mas o que eu mais gosto é de discordância, assim. Eu acho que se a pessoa sabe argumentar, pra mim todo argumento é válido, assim, sabe? A partir do momento que você sabe explicar o porquê disso, assim. Acho que às vezes eles dão outras visões pro filme e enriquecem sua experiência com ele, porque eventualmente mesmo você sabendo que existe um problema que você concorda, você ainda continua gostando do filme, o que é mais impressionante. Acho que pra mim esse é o poder do cinema, né? Pô, a gente ter
essas coisas tão conflitantes vendo uma mesma experiência, tendo uma mesma assistida, mas experiências completamente diferentes. E agora tu me pegou aqui pensando. Realmente, ele tem alguns aspectos de. Vamos lá. Pós-terror, que é a coisa mais conceitual. É usar coisas perturbadoras pra falar sobre a sociedade, símbolos, camadas de interpretação. Ah, mas eu tive um momento que eu fiquei realmente, tipo, na beira da minha cadeira quando eu tava vendo o filme. Eu não sei se tu compartilha do mesmo. Quando o cara do governo vai dar notícia pro personagem do Alexander Skarsgård sobre o crime. Eu fiquei tenso Sim. naquele momento. Porque será que eles vão matar o protagonista? Não. Será? Mas eu fico também me pensando, recebendo aquela notícia sobre uma coisa que eu cometi, que eu sei que eu sou culpado. E aí eu vivo numa sociedade onde os Estados Unidos é uma coisa meio branda, né? Tipo, se tu mata alguém, tu paga as pessoas certas e tu não passa nada, sabe? Até no Brasil às vezes acontece. Por isso, Uma Noite do Mas. Crime, essa culpa expurgada aí. Que eu acho que também Exato. tem os ecos aí no meio. E aí eu gostei que às vezes eles pegam. Às vezes as coisas mais normais e da sociedade mesmo, sem ser a violência e tal, é o que eu fico mais aterrorizado, sabe? Por exemplo, essa notícia, tipo, a gente vai ter que. Tu cometeu esse crime, a gente vai te matar. Não, Sabe? eu Eu acho fiquei. que Oh. eu acho que toda a sequência ali da gente, enfim, da gente ter aquela dimensão ali completamente realista, né? Tipo, pô, você fez merda aqui nessa sociedade que você não podia fazer. Então, você pode achar milhares de paralelos na vida real. Tipo, você levou, sei lá, alguma droga num país que não poderia e pena de morte, sabe? Quantas vezes a gente não ouviu histórias disso? Pra aquela virada fantasiosa, eu acho aquilo ouro. Pra mim, é o momento que eu mais gosto do filme também. Mas é isso, assim, eu acho que são desconfortos, por exemplo, eu tava falando de sexo, aquela cena lá que tem a primeira interação sexual da Mia com o Skarsgård, né, que eles estão na praia e de repente ela vai lá e masturba o homem. Eu acho que é, Ah, é uma cena de desconforto interessante, mas que é isso, tipo, talvez aquele tenha sido o momento mais sexual e tenso, e que eu tenha sentido efetivamente ali um terror, que eu tenha sentido efetivamente uma tensão, enfim, expurgada de uma forma meio estranha, do que todas as outras cenas que vieram depois, que eu acho todas muito bonitas, mas que pra mim são sempre cruzadas por essas coisas que você comentou aí, próprias de talvez um cinema de pós-terror aí que a gente tá vendo, e que me tiram um pouco do filme. Eu tava gostando nossa. bastante do filme ali no começo, até essa virada ali eu falei, nossa, legal, me pegou de jeito. Aí o Bruno Cronenberg perdeu a mão. Na. Nessa cena da Mia Goth, eu só fiquei pensando, filha, tu deve estar cheio de mijo na mão. Porque ele tava mijando? Eu fiquei. Sim, faz Ah, parte dos fetiches aí, pô. A família Cronenberg é cheia dos fetiches aí. Tá tudo misturado, junto e misturado. e uma coisa que eu. Sobre o. Porque, sim, tem algumas semelhanças, por exemplo, os dois, o pai e o filho irem pro cinema de gênero. Mas eu acho que tem uma coisa do body horror, sim. Mas no Cronenberg eu acho que era tão mais. Ele expandia o corpo, sabe? No que há de limitação nos filmes do Brandon Cronenberg, porque acho que as cenas de loucura, de devaneios, o corpo tá ali sempre delimitado, sabe? Nunca tá desfigurado. O que no Cronenberg, ele. As vísceras estavam todas expostas, vulnerabilidade, sabe? Que isso era Total. um pouco das transformações, sabe? O sangue também que jorrava, às vezes, muito mais do que jorraria. O corpo tendo implantes, por exemplo, em Extense Z, onde é parte do videogame e o teu corpo vira uma parte da mecânica de alguma coisa. Eu acho que no Brandon Cronenberg é uma coisa mais. O corpo te limita, não te. Eu acho que ele trabalha mais um mind horror, não um body horror. Olha só, gostei, Não sei se eu gostei. consegui. Não, eu acho que faz muito sentido, sim. Eu não assisti aos outros filmes dele. Enfim, acho que você vai poder dizer melhor do que eu, mas eu concordo com você. Eu acho que aqui ele joga muito mais pro íntimo, tanto em como ele filma as cenas, né? Eu acho que, enfim, tem várias cenas que a gente tem nudez, que a gente pouco vê personagens nus, fora os seios da Mia Goth.
As cenas de violência eu acho que elas são bem recatadas, perto de vários filmes que a gente assistiu. E é isso, assim, a gente tem esse debate moral que é muito mais nas entrelinhas, como a gente tá falando. Então, esse trauma que vem em lapsos de memória, hora lá, hora cá. Então, eu concordo, acho que assim, eu acho que é menos visceral do que a gente tem nesses outros filmes que tem esse corpo em transformação que você tá falando. E aqui a gente tem mais a mente, né, que nem você comentou, a mente desse personagem que vai se transformando conforme as coisas vão acontecendo ali. Porque esse próprio duplo, assim, né? É um duplo que é confrontado, assim, fisicamente muitas vezes, assim. A gente tem pequenos momentos ali, naquela cena que ele bate no personagem e que, enfim, catapulta ali alguns traumas dele depois no final, mas são encontros bastante, assim, rápidos, né? Eu acho que se fosse talvez o Cronenberg pai, a gente teria esse confronto sendo o cerne da coisa, talvez um interesse mais... O Cronenberg pai. É. Não, concordo, acho que a sua definição foi... Assim, eu não assisti os outros dois filmes que você falou aí, né? O Possessor e o Antiviral, né? Mas eu concordo, assim, pelo menos tendo visto aqui Infinity Pool, me parece muito isso mesmo. Eu acho que o Theo curtiu... Quer dizer, eu não sei mais o teu gosto, cara. Mas acho que o Theo curtiu o Possessor. Porque o Possessor é meio que... de novo, o corpo como limitador. É... meio que um agente que tenta resolver questões e conflitos entrando no corpo de pessoas já mortas e substituindo elas dentro da realidade delas e tentando modificar ali, sabe? Ele tem ele é doido, esse bicho. O Brandon Cronenberg é completamente doente. Mas o bom é porque ele disse que ele é uma pessoa movida por obsessões. E aí, nesse ele tava... No Possessor, ele tava muito obsessivo sobre o assunto de parasitas que conseguem entrar dentro de organismos e controlar eles completamente, sabe? Nesse do Infinity Pool é sobre identidade, sabe? O que é duplo, o que é você depois de clonado, é tu ainda... ou tu vira... Porque eu acho que entra até numa coisa de narcisismo, sabe? Como ele se vê também morrendo. Um fetiche também. E, É sei, isso, eu mas acho assim, bizarro. eu concordo com tudo isso que você tá falando conceitualmente. E eu acho que essa definição que você trouxe é perfeita, porque ele tá muito mais no introspectivo do que no explícito das coisas que acontecem. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de fetiches, que obviamente passam muito pela mente, mas que, enfim, acabam também ali transparecendo no corpo, pra mim que o filme não tem nada disso, assim. Esse fetiche pela morte do corpo, enfim, fora aquela primeira cena ali que é super, enfim, tem as facadas, aquele plano super forte e tal, depois acho que entra num regime meio de repetição ali, né? Uma coisa assim que é mais... sei lá, um Groundhog Day, talvez, aquela coisa do feitiço do tempo. A gente já tá acostumado, vai fazer a nossa merda aqui, nada vai acontecer, então vamos continuar vivendo nosso dia como se fosse o último todas as vezes. E aí, pra mim, falta o fetiche, pra mim falta o sexo, pra mim falta a violência, pra mim falta essas coisas que são mais explícitas. Ah, então tu quer o sexo, tu quer o fetiche. Eu quero, pô. A gente tá falando de body horror aí, mas eu gostei do mind horror. Acho que, pô, se eu reassistisse o filme agora com essa ideia na cabeça, acho que é interessante. E é bacana que você traga isso, porque se for isso de fato que acontece nos outros filmes dele, que ele vier fazer nos outros, é uma distinção interessante, porque ele pega ali a mesma herança, mas dá uma chavinha um pouquinho diferente. Bacana. Vou levar pra mim, pros próximos filmes dele. Ele dá uma chave de coxa, enquanto o Cronenberg dá uma chave de, sei lá, esôfago, estômago. Mas uma coisa também que... Porque eu conheci o Brandon Cronenberg. E aí, uma Muito coisa que amigos. eu percebi muito... Eu fiz ele rir. Porque eu vi que ele era meio timidozinho. Aí eu esperei meio que todo mundo ir embora e ver se ele tava confortável. E aí eu cheguei pra ele e eu pensei assim, ó... Eu achei teu filme muito legal, cara. E aí ele... É sério, tu gostou do meu filme? Sim. Aí eu falei pra ele que eu e meus amigos, a gente costumava... a recitar algumas frases da Mia Goth. Aí eu falei pra ele, Members of the Boss! Ele começou a rir. Ele é muito fofo. Mas... o que eu ia falar? Eu não sei o que eu ia falar, cara. Não, mas eu achei engraçado, assim, porque você falando da personalidade dele, pra mim esses caras que são muito doidos no cinema, de duas uma. Ou eles são muito mais doidos na vida real, ou eles são, assim, as pessoas mais fofas do mundo que destilam toda
as doideiras e inconsequências da vida na arte, assim, né? Ele é muito engraçado também, e uma coisa que eu notei nele é que ele... Ah, uma coisa também. Ele falou sobre a produção dos filmes dele. E ele falou que mesmo com a maior, a maior abertura de produtores pra filmes de gênero, o primeiro filme dele demorou 8 anos pra ser produzido. O Olha só. Antiviral. Mesmo sendo E Nepo Baby, hein? eu fiquei também porque eu conheço pessoas do meio, eu tenho muitos amigos meus que têm... que são do meio do cinema e produzem, fazem argumento, fazem produção de filmes, e eles também falam que demora muito pra fazer filme, sabe? Ainda mais no Brasil. E aí eu pensei, meu Deus, esse homem... Ele é o filho do David Cronenberg e ele demorou 8 anos pra conseguir financiamento pra fazer um filme. E esse é o primeiro dele. E ele disse que o segundo dele, o Possessor, também demorou 8 anos. Porque todas as coisas que ele queria fazer no filme, muitos produtores não queriam, porque ainda tem aquele estigma do mais de 18 anos, sabe? Uhum. Porque nos Estados Unidos vai te limitar a não ser um sucesso de bilheteria, porque não vai ser exibido em muitos cinemas, sabe? Porque vai ter aquele estigma de filme pornô, sabe? Como Uhum. ele disse. E aí... Eu achei interessante isso. Mas o Infinity Pool pro Possessor, porque o Possessor teve uma grande visibilidade. Acho que teve uns 2 anos de diferença. E ele conseguiu também umas pessoas mais famosas que estavam em voga, sabe? O Alexander Skarsgård, que fez o Homem do Norte e tem uma carreira... É Nepo Que Baby eu acho também. horrível. O O no- Skarsgård não, o Homem do Norte, no caso. O eu Skarsgård, ele é o melhor mais bonitinho dos Skarsgårds, né? Amigo, eu acho que a gente tem, a gente tem um gosto muito diferente. Qual Eu que é o seu gostei. Skarsgård favorito? O meu Skarsgård preferido é Em o do True beleza e em Blood. atuação. O do True Blood. Qual que é o do True Blood? Que eu vou pesquisar a É foto um, dele aqui. é um seriado que ele era vampiro. Skarsgård e True Blood, porque eu não lembro do rosto do homem aqui. Ah, não, mas é o mesmo cara. Ah, não, Sim. é o Bill. Ai, não, 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 tá. Qual da família Skarsgård? Eu pensei É, da exatamente. filmografia do Alexander. Ai. Não, o melhor Skarsgård é ele, pelo amor de Deus, né? Os outros ali... O Bill, ele tem uma cara de quem vai te matar, né? Todos eles, olha isso. O pai tem cara de quem vai te matar. O Walter aqui, Skarsgård, também é outro que parece que vai te matar. Tem um Ai, sim. Skarsgård normal aqui, fora. O próprio cara do Infinity Pool tem uma cara que vai te matar em algum momento. Ele só é mais comportadinho. Inclusive, outra historinha que o Brandon Cronenberg disse. Que uma nas locações que ele teve lá acho que é na Bulgária ou na Hungria, que eles filmaram o resort. Num dos dias, acho que teve 3 dias que foi infestado por... Infestado. Infestado por agentes do FBI, que estavam gravando coisas lá, com drones, dele se exercitando e tal. Aí ele disse que chegou uma agente do FBI pra ele bem assim, ó. Sabe que tu não pode mentir, né, pra uma agente do FBI. E ele, o que houve? E ela, sabe onde é que o Alexander Skarsgård está? E ele disse, ele achou o máximo que... E ele falou bem assim, ó, bom, primeiro que a gente não tá nos Estados Unidos. Eu não vou te dizer onde é que ele tá. Mas ele tem uma coisa... uma outra coisa que eu queria comentar contigo. Eu achei as atuações, em termos de fisicalidade, incríveis. Até na Mia Goth, que ela começa toda seduzente, lânguida, bonitinha, aí quando vai entrando na espiral de loucura, parece que até ela vai modificando o rosto dela pra algo mais feral, sabe? Mais animalesco, sabe? E eu fiquei surpreso da atuação física do Alexander Skarsgård também. Não sei se tu te surpreendeu com alguma atuação ali. Não, eu acho interessante, assim, foi o que eu falei antes, assim, acho que Interessante. acaba me fugindo alguma coisa ali, cara, no caminho. Eu acho que assim, né, a Mia Goth acho que hoje em dia ela já pode ser chamada de Scream Queen, né, uma Scream Queen contemporânea, porque
pelo menos, né, nesse filme, no X, no Marrowbone, são todos papéis... Marrowbone até que ela é um pouco mais contida, né? Porque também era bem coadjuvante ali no filme. Mas são todos papéis bem parecidos, né? Parecem todas irmãs ali do mesmo personagem. Suspiria então, assim, também. Pois é, mesma coisa, assim. E o Skarsgård, curiosamente, pra mim, ele parece ter um papel parecido com o do Homem do Norte também, né? Que é aquela coisa que também vai se bestializando com o tempo. Então, assim, tipo, tendo em vista a filmografia deles, me parece uma coisa nova do que eles estão fazendo, mas isso também não é um problema, porque, enfim, se ele tem uma persona que funciona bem no cinema, as pessoas vão aproveitar até cansar o público, né? Mas acho que isso são eficazes, né? Porque pelo menos eles aprenderam bem a fazer o que eles estão fazendo hoje e que reproduziram muito bem nesse filme aqui, né? Até porque tem atores que são atores personagem. Olha a Jennifer Coolidge falando do White Lotus, sabe? Uhum. A bichinha faz o mesmo personagem, mas ela é boa. E aí, no The White Lotus ela tá como o próprio sarcasmo dela mesma, né? Assim, tipo, talvez nos outros filmes ela fizesse como, assim, uma personagem real ali. Aqui ela tá tirando sarro de si mesma e conscientemente sabendo disso, assim. É a cristalização, né, do que é ela ali. Pois é. Achar que o cara é querido, fofo, porque tá no Black Lives Matter, mas ele tá completamente o oposto. Bichinho. Pois é. Mas enfim, vamos tentar concluir, porque já tava quase em 1 hora. Tu achou que não tinha assunto pra falar sobre esse filme? Olha aí. Olha aí. Foi uma sinuca de bico, assim, porque o Bruno me trouxe esse filme aqui, eu falei, putz, vou assistir, né? Nunca tinha assistido nenhum do Brandon, vamos ver se eu consigo ver outros filmes dele também. Aí na corrida acabou que não deu. Mas eu falei, putz, eu não gostei do filme, o que eu faço agora? Será que eu peço pra mudar esse filme? Será que a gente vai assim mesmo? Mas acho que deu pra ter um papo aí bacana sobre ele. Ai, que bom, que bom. Mas é isso. Acho que mesmo se tu tivesse realmente odiado também, acho que a gente teria uma boa troca de ideia. E queria te agradecer pela sua presença aqui no Debate Terror. E seja bem-vindo, você já é da casa agora. Se quiser me indicar um filme que eu não goste também pra gente comentar, tá super pra gente ficar páreo a páreo. Tá ótimo também. Legal. Não, acho que falando de terror aqui, né, nesse podcast, eu queria saber qual que é o seu filme de terror que você recomenda aí pra eu assistir? Algum filme que as pessoas não conheçam? Ou, enfim, algum filme classicão aí que você acha que todo mundo deveria assistir? Fiquei curioso agora. Eu aqui criando já um quadro final num programa que nem é meu. Eu amei. Vai ser. Eu vou te dar. Eu não vou te pagar royalty, mas eu adorei. Um dos meus filmes que eu mais gosto. Que eu gosto muito. Eu não sei se é de terror, porque mesmo ele sendo muito antigo, ele cai um pouco nesse pós-terror. No sentido que ele é terror, mas ele fala mais de coisas. É o The Devils. Sei. Primeiro que eu fiquei embasbacado, eu caí meu queixo de tão lindo que o filme é. E ele parece realmente um filme, sei lá, o Barbie da época, sabe? No sentido de tantos efeitos práticos, bem feitos, de construção de um mundo, sabe? E eu me lembro que eu lendo sobre o filme, eu vi que ele foi boicotadíssimo por causa do teor que realmente é perturbador dele, as freiras... as orgias lésbicas que elas faziam e tal, realmente, eu entendo por que não foi bem recebido, mas é um dos filmes que eu recomendaria. Não assista esse filme na sala de casa com a sua mãe crente, tá? Acho que ela não vai gostar. Ou ela vai se converter. Quem sabe, né? Mas eu recomendo isso. E tu, um filme que muita gente talvez não conheça, mas que é um suprassumo teu de... Tem um filme que eu acho muito massa, assim, que eu lembro de ter assistido na mostra, uma mostra de cinema de São Paulo, acho, alguma coisa assim, eu teve uma cabine na época, que é um filme polonês chamado Demon, não sei se você já ouviu falar. É um filme de... É 2016, 17, não sei. E é um filme que, assim, o cara fez esse filme, não sei quanto tempo ele demorou pra fazer, e depois de alguns anos ele morreu. Não sei se ele se matou, se morreu. Então tem toda aquela mística estranha por trás do cara, que foi o único longa que ele fez. É um filme de possessão, por um demônio, obviamente. Mas que tem uma coisa que eu adoro no cinema. Assim, uma coisa que
toda vez que tiver isso no cinema, tiver numa série, eu vou amar, apaixonar, sair apaixonado. São cenas de casamento em que tudo começa a dar errado. Eu adoro isso em Relatos Selvagens, adoro isso em Fleabag, enfim, não necessariamente casamento, mas assim, uma mesa de jantar que tem muita gente, e aí as pessoas começam a conversar, e aí começa a ficar muito desconfortável, e aí de repente as coisas saem do rumo completamente, e você tá ali meio que como se fosse mais um sentado à mesa, só que a diferença é que nesse filme, o Demon, você tem um demônio no meio disso tudo. Então assim, esse é o melhor pitching, né, que eu poderia dar do filme. É um filme super pequeno aí, acho que 2020, se eu não me engano. Tem que pesquisar aí direitinho. Mas 2015. Que... 2015? Ah, então é isso aí. É o Marcin Rona? Deixa eu ver aqui, 2015. Se é o mesmo que eu tô vendo aqui. É esse aí, Marcin Rona. Eu não sei como é que vai dar pra assistir esse filme, mas eu adoro cenas de loucuras, de casamentos furados, de desconfortos à mesa, com toda a família assistindo. E aí você tem a pinçadinha de terror ali, que pra mim é a cereja do bolo que faz tudo ficar mais legal. Então, assim... Tu deve ser ótimo em festa de fim de ano. Poderia ser mais, assim. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão entender completamente, assim, porque a galera vai ao nível de loucura de Relatos Selvagens. Vocês que assistiram ali aquele curtinha final ali do casamento, vocês entendem. Eu amo o conceito de tu começar aquela brincadeira de se girar e empurrar a pessoa no espelho. Acho ótimo. Pois é, mas é um... Não, assim, de longe é um dos meus filmes favoritos de terror, mas é um filme talvez menos conhecido que eu gosto bastante aí. Tudo. Muito obrigado pela recomendação, obrigado pela sua presença. E mais um Debate Terror está chegando ao final. Ele está vivo, vai estar sempre vivo. Ou mais morto do que nunca, amém. Talvez pútrido, com larvinhas saindo de todos os orifícios deles. E até a próxima, espero que talvez com a Dani, ou se calhar, como eu diria aqui em Portugal, eu vou começar a fazer sozinho também, divagando e desassociando. E vamos ver como é que ficam os próximos capítulos. Tchau! Até mais.